Que prazer receber de volta aqui o delegado Carlos Augusto Guimarães e cantando o meu jingle. Gostei dessa música. Como é que é Belliene, mesmo? O Nino Belliene. É muito fácil, Nino, é só fácil. tem duas letras. Aliás, Isso aí. três palavras. Quatro. É o Nino Belliene. Não tem Perfeito. como não cantar essa música. O Carlos Augusto Pimpolho, ele deu uma remodelada, como é que fala? Ele fez um remake, não? De música eu esqueci, fez um remix. Fez um remix. Muito Tudo bem bom. com o senhor? Tudo bem, e você? Seja bem-vindo, é a terceira vez que vem. Algumas profissões, elas podem vir aqui todo dia se quiserem. Sim. Porque não justifica eu trazer aqui sempre o mesmo convidado, te dar um espaço muito grande, mas no seu caso, no caso do Coronel Fabiano, segurança pública são assuntos que estão sempre de interesse nosso. E no momento Itaperuna está passando por uma fase que eu diria até que é de adaptação à cidade grande, que é essa quantidade de óbitos que ocorrem motivados por disputas territoriais, não sei bem o que, vou deixar o senhor falar. O que está acontecendo com Itaperuna a esse ponto de uma vez por semana, 2 vezes por semana? Por enquanto está lá na periferia, mas isso pode chegar na cidade, enfim, a periferia para mim é a cidade. Ela merece todo o carinho, merece todo o respeito do poder público. E a segurança eu vejo, vocês se esforçam muito. Vocês trabalham muito, toda hora tem um apatão, toda hora tem uma viatura da civil, toda hora o senhor está dando recado, o senhor está na rede social falando, orientando. Enfim, o que está acontecendo? Exatamente, Nino. Esse não é um fenômeno exclusivo de Itaperuna. Isso a gente tem passado por todo o Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Então, o que a gente tem percebido é que há esse aumento da violência da criminalidade, né? Porque a criminalidade sempre existiu, sempre vai existir, né? Engana-se quem acha que vai acabar e não vai mais existir crimes, etc. e tal. Agora, os índices realmente têm crescido vertiginosamente, né? A sensação de segurança das populações, das localidades, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, assim, tem subido de forma drástica, né? Então, é uma preocupação do governo do estado, da própria Polícia Civil, da Polícia Militar. Nosso trabalho é diuturno, nós trabalhamos de forma integrada, de forma proativa, tentando estancar esses índices de criminalidade. Agora, a gente sabe que não é um problema só das polícias. As polícias são a última barreira ali, né, entre o caos e a normalidade. É por óbvio que o nosso trabalho é o que mais aparece, é o que mais vai ficar em voga, né, na grande mídia principalmente. Agora, existem causas, né, e nós trabalhamos as consequências. As polícias, repito mais uma vez aqui no seu programa, a gente trabalha com as consequências sociais, das mazelas sociais. Então, né, e por óbvio que o trabalho de polícia tem que existir, tem que ser bem feito, tem que ser proativo, só que é uma verdadeira sequência de fatores, sequência de órgãos e personagens que estão nessa equação também e tem que ter um protagonismo maior também, né? Eu digo aqui, a nossa visão como operador de segurança pública, ela não pode ser sempre somente nas polícias. Não, muito pelo contrário, né? Existe uma fase que ela é policial, mas antes de chegar à fase policial, existe uma série de situações e causas que desencadeiam o crime. E depois da fase policial também tem uma continuidade com o sistema de justiça criminal, com o sistema penitenciário. Então, a fase policial ali, a fase de prender ou de investigar e prender é uma das fases, né? Nós temos todo um sistema que na verdade é uma grande engrenagem do sistema de justiça criminal, né? E as polícias são um dos personagens, né? E digo isso sem qualquer melindre, sem qualquer acusação, apontar dedo para ninguém, não. Eu estou falando que a gente, para resolver um problema, a gente tem que ter uma visão gerencial da coisa, uma visão empresarial até, né? Quando você toca uma empresa, você tem uma linha. Vamos exemplificar com a linha de montagem. Uma linha de montagem de uma empresa, ela tem uma sequência de atos, tem um rito, tem uma processualística ali envolvida. Então você tem que verificar como gestor onde existem os gargalos, onde existem as falhas, onde existem os desperdícios. Então, é essa visão
que os governantes têm que ter, né? E não digo só o governo do estado, muito pelo contrário, eu digo a nível Brasil, porque nós somos uma federação. Na própria federação, você tem divisões de tarefas delineadas pela Constituição da República. Então, cada um tem seu papel fundamental na segurança pública. E é uma falácia você querer colocar tudo na conta do Estado membro, do Estado da comunidade da federação, só que, na verdade, a responsabilidade é de todos. O dever é do Estado, lato sensu, do Estado dos poderes, né, investidos pela Constituição da União, do Estado membro, do município. Então, esse dever é de todos. Alguns de forma mais direta, outros de forma mais indireta. Só que a sociedade também tem responsabilidade. O texto da Constituição fala que a responsabilidade é de todos, entendeu? Então, não é só do Estado. A sociedade, o poder público tem seu dever, sim. Agora, a sociedade também tem um papel relevante nessa equação, nessa dinâmica social do crime. Quando o presidente Lula falou que o usuário deveria ser responsabilizado, eu entendi o que ele quis dizer, só que ele foi péssimo na fala dele. Ele não conseguiu expressar o que ele queria dizer. Ele queria dizer que se fosse para cuidar, se houvesse educação do usuário, que não haveria droga. Que se não houvesse usuário, não haveria o traficante. Eu entendi isso, mas ele não conseguiu passar isso para todo mundo. Então, não estou fazendo defesa dele, Não, claro, é. não estou também fazendo uma crítica, mas ele foi mais uma constatação. Ele foi infeliz, porque não é só o usuário, não é só o traficante, é toda uma cadeia, como o senhor está dizendo aí. Isso vai desde uma rua mal iluminada, isso vai desde uma rua que foi deixando de ter vida, foi deixando de ter comércio, foi começando a ser lugar de moradores ilícitos, de pessoas morando na rua. Isso é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente dizer que o usuário é responsável, dizer que a polícia é que tem que dar conta de tudo. Realmente, nós estamos passando um momento que não é só Itaperuna, atinge a gente porque moramos aqui, mas é o país inteiro completamente confuso, refém de uma violência que só cresce, de facções que são multiempresas. Elas hoje não vivem só do tóxico, elas vivem da gasolina, vivem de tudo, do aluguel, de tudo. Sem dúvida, foi uma declaração completamente infeliz do mandatário da nossa nação. Não vou nem comentar, dizer se está certo, se está errado, porque a própria população já fez o seu julgamento. Agora o que acontece? Discursos simplistas não resolvem o problema. O buraco é muito mais embaixo e a ferro e fogo, a droga, em termos de problema social, de violência, é o menor dos problemas. Você sabe hoje que a droga, ela fomenta um percentual muito pequeno do que esses grupos arrecadam, né? Por óbvio que aqui nos municípios do interior ainda tem essa cultura da droga, do traficante e tal, mas essa cultura é mais para impor um terror, é mais para deixar a população refém desses grupos e para que eles cometam outros atos mais graves e outro tipo de exploração, né? Se você comparar os municípios do interior com as grandes capitais, existe uma certa evolução nas grandes capitais do crime, que ainda não chegou aqui, mas está chegando, né? Numa dessas investigações que a gente fez aqui, né, a gente reparou que não é só a droga que está dominando as comunidades. Essas pessoas já estão extorquindo comerciantes, já estão fazendo atividades de milícia nessas comunidades, nesses locais, para conseguir retirar o comerciante, de repente tomar uma empresa de TV a cabo, para que começar a explorar comercialmente essas situações que a comunidade usa, o botijão de gás, a TV a cabo, etc. e tal, a própria construção civil, que você percebe nas grandes cidades e aqui no interior você já tá ainda... chegando aqui? Não, já chegou, não é que está chegando, já chegou, só que ainda de uma maneira muito velada e muito sutil. Muitas pessoas não procuram a polícia porque tem medo, entendeu? Quando a gente recebe a denúncia anônima, ou vem um expediente, uma denúncia que foi para o Ministério Público de forma anônima também para a gente investigar, mas não tem pé nem cabeça, não tem uma pessoa que se intitule vítima. A gente sabe que no direito penal, o sistema criminal ali, o delito, ele tem dois sujeitos.
Um sujeito ativo, que é quem pratica o crime, e o sujeito passivo, quem sofre as consequências do crime. Então fica muito difícil para a polícia atuar, mesmo sabendo que existe o crime, que existe o sujeito ativo do crime, aquele bandido que pratica o crime, se a vítima, o sujeito passivo, não aparece. Entendeu? Então não fecha a conta, não fecha essa equação, e a gente não tem como levar ao Poder Judiciário para pedir qualquer tipo de medida. Então, o medo, ele é feito justamente para isso, para que as pessoas se acovardem e que não apareçam, sejam vítimas ou testemunhas. Então, é basicamente isso, né? Trocando em miúdos aqui, né? Se você comparar e analisar o que já tem acontecido nos grandes centros, pode ter certeza que se nada em termos de sistema, e digo legislação, mentalidade, cultura, a própria política também, sistema penitenciário, tudo isso, se não houver uma grande mudança, né, por óbvio que nada vai mudar, entendeu? A gente que está nessa lida de atividade policial, que estuda o direito penal, o sistema de justiça criminal, etc., a gente já está nisso há muito tempo, a gente percebe que se nada for feito, e o momento propício é agora, porque a segurança pública é o tema número 1 do país. É o que está em voga agora, e as pessoas até brincam que é o tema número 1, número 2 e número 3. As pessoas só falam em segurança pública, porque ninguém aguenta mais, Nino. Ninguém aguenta mais essa situação absurda de ter uma coisa, comprar uma coisa, às vezes parcelar e ver um vagabundo tomar da sua mão, te ameaçar, te bater, te dar um tiro. Cara, chega às raízes do absurdo, entendeu? Eu, como estudioso do tema, eu até estou pensando, de repente, preparar algumas situações que podem ser mudadas, né, em termos de legislação, principalmente, né, para ver se isso começa a fazer algum sentido e levar ao conhecimento dos governantes parlamentares, né, de quem pode fazer isso aí. Só que a gente percebe, ó, agora está no Congresso Nacional discussão sobre o PL, projeto de lei, né, antifacção, para saber se vai virar terrorista, se não vai e tal. É uma das discussões. Mas uma resistência do governo federal então, de assumir que é terrorismo? É uma resistência do governo. Parece que o presidente lá da Câmara também não quer botar em votação. Mas enfim. por que isso? Que defesa é essa? Não dá para entender, entendeu? Aí quando não explicam o porquê das coisas, as pessoas ficam pensando, mirabolando as situações todas aí, por que não quer, por que não quer resolver. Então, mas é bom para a população entender que essas pessoas que não querem resolver os problemas, que se instalam, não devem merecer o voto na próxima eleição. Essas pessoas que falam que vai deixar para amanhã o problema, não vai resolver, vai continuar o estado de coisas como está, não merece ser representante, mandatário da nação. Não merece, simplesmente isso. E aquelas que se omitem também. A gente não ouve um político local falando nada. Exatamente. Existem alguns temas também periféricos da segurança pública, mas de certa forma impactam na segurança pública. Essa semana, ou semana passada, eu recebi uma homenagem na Câmara e elogiei o trabalho dos vereadores ali. Por quê? Porque cada um deles, com suas demandas ali, você percebe que indiretamente trabalha em prol da segurança pública municipal, né? Questões das mais diversas, como parcelamento do solo urbano, né? Dando dignidade, trazendo CEP para o endereço das pessoas, iluminação pública, todos esses fatores, até mesmo maus tratos a animais, uma série de coisas e discussões que ali se travaram, enquanto eu estava aguardando para ser homenageado, que eu fiquei feliz, até homenageei. O trabalho de vocês aqui é essencial. As pessoas precisam saber disso aqui, porque ainda que vocês não tratem diretamente de segurança pública, indiretamente vocês tratam do tema segurança pública e ajudam as polícias de combate à criminalidade. Segurança não é só a polícia, é o que o senhor falou. Jamais. É o que é feito antes. Nunca foi. Ou depois também. Depois, antes, durante, é o tempo inteiro. O senhor sofreu uma ameaça. Foi a primeira da sua carreira? Como policial, eu acredito que isso é normal para o policial, né? Na verdade, eu estou há 24 anos na polícia. De forma ostensiva e dessa forma doida como foi, de ligar para a delegacia, essa ousadia absurda que foi a primeira vez. Mas, de qualquer forma, os policiais ali que estão, a minha equipe não vai se acovardar, vai continuar combatendo a criminalidade de forma eficiente, de forma enérgica, porque aqui não tem nenhum menino, não tem um moleque não, entendeu? Se o cara está ameaçando, ele vai sofrer as consequências. Já está decretado o mandado de prisão dele e está se escondendo,
aqui em Itaperuna, às vezes no Rio de Janeiro e tal, troca de telefone toda semana, mas a hora dele vai chegar, entendeu? E o QDI está guardado, ele vai ser preso, vai responder por tudo que ele fez. Todos os atos violentos, covardes e bárbaros que ele mandou praticar, entendeu? O cara que já tem a vida no banditismo, Chegou um cara água, que... uma água pra gente. Muito obrigado, Um cara que faz do crime amigo. o seu meio de vida, entendeu? Chega a ser absurdo ameaçar a autoridade policial, obrigado. Ameaçar a autoridade policial e seus agentes, porque a gente está fazendo nosso trabalho, entendeu? Então, isso não vai ficar barato, a gente está com mandado de prisão, em breve a gente vai pegar ele e vai prender. A operação no Rio, sentiu vontade de estar lá? Olha, eu já participei de algumas operações no Rio de Janeiro, a gente até estava de stand-by aqui no interior, o secretário de polícia ele pediu para todas as delegacias, todas as equipes ficarem de prontidão, porque havendo a necessidade iria pedir um reforço aqui para o interior, mas não foi preciso, né? O pessoal que estava lá no terreno deu conta, e de qualquer forma também as polícias daqui do interior estavam de olho nesse êxodo, né? Muito se aprendeu. Tá vendo houve aqui, região dos Lagos, muito se aprendeu com aquela operação em 2010, que foi no Alemão. Fugiram para cá. Naquele primeiro momento, era a ocupação do terreno, implantação de UPP, não era o objetivo daquela operação o confronto e tal, até porque muito pouco se sabia sobre o terreno. Dessa forma, já o terreno conhecido, né? Houve aquilo que a gente viu chamado de Muro do Bope ali. Então, logo eles saíram da comunidade ali, não representar mais perigo para as pessoas que ali moravam, né? Empreenderam resistência contra os agentes da lei ali e foram neutralizados, né? Mas a gente está aqui no interior também estava de olho. Na mesma semana, acho que um dia depois ou 2 dias depois, uma van de fora foi interceptada aqui pela Polícia Militar e abordaram algumas pessoas que eram oriundas do Pará e de Minas Gerais, que não tinham qualquer tipo de referência, qualquer vínculo de emprego aqui, vieram para a cidade, né, e numa área exatamente ligada ao Comando Vermelho. Então, muito se especulou a respeito, talvez fosse um reforço nas áreas do Comando Vermelho ali, né, essas pessoas não andam mais... fuga. Não anda... fuga porque ninguém tinha mandado de prisão, nenhum deles tinha mandado de prisão, mas foram fotografados, foram verificados pelos policiais que estavam ali na diligência para saber, né, o que eles estavam fazendo ali, entendeu? Então, de certa forma, foram vigiados. Então, se estava aqui com segundas intenções ou querendo fazer algo de ruim aqui na comunidade, isso foi evitado. E é um trabalho que não aparece, que é um trabalho velado das polícias, né? Seja a Polícia Civil ou a Polícia Militar. O que aparece é o resultado, com as prisões, né, as operações e tal, mas muito se trabalha, seja na parte operacional, tem coisa que não vira seja notícia. Na parte administrativa, exatamente. Nem tem tudo coisa vira que não vira notícia. E o senhor tem percebido algum aumento? Eu ouvi falar, eu não estou mais cobrindo polícia. A sua presença aqui é uma exceção, que daqui a pouco eu volto a cobrir também, mas no momento é Campos que está fazendo isso, o pessoal de Campos, lá da Manchete. Porque há uma grande concentração de notícias de Campos, aí eu optei em deixar por conta deles. Eles perguntaram se eu queria continuar, não, pode fazer daí, porque quando tem alguma coisa que foge ao conhecimento deles, eu passo para eles. Mas eu não estou tão mergulhado como eu já estive várias vezes, mas isso são fases. A cada fase eu volto, paro, me dedico a outra coisa dentro do jornalismo. Mas eu tenho notado que 2 notícias, um assalto à mão armada, 2 motoqueiros pararam um cidadão e levaram o celular dele, isso procede? Olha, eu não tenho também acompanhado muitas notícias de Campos, não, entendeu? Aqui. Aqui? Aqui, Eu estou falando Campos, cuida da notícia de polícia daqui, que no momento eu não estou fazendo. Quando eles não recebem lá, eu até ajudo. Mas eu não estou cobrindo mais polícia, como o senhor viu várias matérias minhas. Sim, Você que ocorra algo muito fora da curva. Entendi, Deixa eu falar. Aqui, mas parece que teve um assalto aqui, é verdade? Aqui na nossa região, é muito raro ter assalto à mão armada, abordar pessoas, levar as coisas, né? Até nos índices estatísticos aqui é uma raridade, né? Os que aconteceram, a gente depois verificou que não foram assaltos, né? Eu vou citar 3 casos aqui, né? O primeiro caso foi uma situação que teve num motel. No motel ali houve uma comunicação de um assalto, que o motociclista estaria lá dentro do estabelecimento, na hora de pagar, rendeu o caixa, e aí levou o dinheiro e foi embora. Só que as investigações apontaram que, na verdade,
o próprio funcionário do motel tinha desviado o dinheiro. Desviou o dinheiro, a gente chegou até esse motociclista, supostamente ele ia assaltado, não teve nada disso, muito pelo contrário. Então, quem vai responder agora por apropriação indébita e falsa comunicação de crime vai ser o funcionário do hotel. Teve um segundo episódio também, que aí envolveu um rapaz que era de Pádua e uma garota de programa que veio de fora, do Rio de Janeiro, se encontrar em Itaperuna. Aí foram também se encontrar lá no imóvel, né, determinado prédio, só que nesse encontro, o rapaz que teria contratado a garota de programa bateu nela, pegou o telefone dela, fez pix do telefone dela para ele, o que configura juridicamente roubo, né? Porque houve a violência, houve a subtração de valores, etc e tal. E nós conseguimos prender esse rapaz. Foi preso também, né? Ele é morador de Pádua, se é o mandado de prisão dele, ele foi preso também. E teve um terceiro caso de um rapaz que teria narrado que estava num carro chegando à casa e aí que foram tentar assaltar ele, tomou um tiro na perna, mas aí depois a gente descobriu que também era mentira. Aí a gente descobriu que, na verdade, ele estava com uma arma de fogo, uma garrucha, até encontramos essa garrucha guardada por um amigo dele, a pedido dele, né? Ele estava manuseando a arma, não sabia mexer, disparou contra a própria perna. Então, as pessoas podem até tentar querer enganar a polícia, mas não tem, como eu falei, não tem nenhum inexperiente aqui. Uma própria situação que houve também de um suicídio de um rapaz ali, a gente procura saber, vem cá, ele era canhoto, era destro, porque se era destro e o tiro foi com a outra mão, não faz sentido algum. Então essas coisas, esses detalhes aí, não, na verdade foi suicídio mesmo, esse aí foi suicídio. Né? Mas então esses detalhes investigativos, né, a gente está acostumado com isso aí. Então, algumas vezes a gente não consegue apurar, mas são raras essas vezes. Então aqui em Itaperuna também isso não procede, pouca coisa nesse sentido também é muito raro, né? Não, mas furto tem. Furto tem bastante, tem furto a comércio. Teve o roubo da faca, né? Da faca na ótica ali, também foi preso pela Guarda Municipal, até uma excelente atuação da Guarda Municipal. Faca de pão, qualquer faca é muito perigosa. Qualquer faca, mas quanto maior ela for, mais perigosa ela é. Sim, né? E a multa até maior, né? Tem uma multa administrativa. R$4.000 no mínimo, né? Depois daqueles atentados que tiveram na Lagoa Rodrigues de Freitas, né, o governo do estado, para esses casos, estabeleceu uma multa administrativa, que se a lâmina for maior de 10 centímetros, mais de 4 mil, é uma multa bem pesada, né? Eu estava na delegacia do senhor um dia ali, digo do senhor porque o senhor é responsável por ela, de todos vocês. É da sociedade a delegacia. Eu ouvi o cara falando assim, você vai ter que pagar 4 mil e pouco aqui. Ele deve ter sido detido em alguma blitz com uma faca com maior de 10 centímetros. Provavelmente. Canivete com mais de 10 centímetros, de comprimento, né? Sim, provavelmente, provavelmente. Entendeu? Então... É uma arma muito perigosa. Perigosa. Eu considero mais perigosa do que uma pistola. É uma série de fatores que, inclusive recentemente, no Código Penal, voltou a ter uma causa de aumento de pena do roubo com arma branca. Entendeu? Porque era roubo simples, se fosse uma arma branca. Eles amolam chave de fenda. Então, tudo isso que pode ser utilizado como um punhal, como instrumento perfurante ou pérfuro contundente, etc., também está marcado por isso aí. Então, você percebe que o crime é uma dinâmica social, né? E a legislação nada mais faz do que adaptar a realidade social para a lei. A gente pega o que está acontecendo na realidade social, transforma, né, em lei e começa a vigiar na sociedade. Você percebe que alguns movimentos do passado, na década de 90 ali, no caso da Daniela Pérez, por exemplo, né, até então o Guilherme de Pádua foi julgado por um fato mais brando do que depois veio a lei de crimes hediondos, que surgiu com isso aí. Então você percebe que, né, a dinâmica social ela evolui. A legislação também tem que evoluir na mesma dinâmica, na mesma velocidade. Né? Cara, se isso que fizeram no ato de terror, se você tacar bomba contra policiais com drone, se você... quando faz tomada de cidade, botar a galera refém no capô do carro. Ontem teve na rodovia lá em São Paulo um motorista com bombas ou falsas bombas, eu não fui até o final. São falsas. Então parece que são falsas, mas é um Mas enquanto terror. Isso alguém podia estar fazendo outra coisa. Isso aí, para desviar a atenção da polícia. Exato. Bota a polícia lá, enquanto isso está em outro lugar. Acontece muito e cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas hoje têm informação, os bandidos têm informação, os filmes mostram muita coisa, né? Hollywood ensina a fazer. Não estou dizendo que está errado não, é até bacana, filmes maneiros de cinema. Agora,
as polícias e a sociedade, o Estado tem que estar preparado para esse tipo de coisa, entendeu? E eu acho que ainda está muito incipiente, ainda tem muita coisa para fazer aqui no nosso país. Todo mundo fica muito preocupado naturalmente com o tráfico de drogas, com assalto à mão armada, assassinato, mas o senhor também cuida muito dos golpes. Eu estou sempre Sim. olhando o seu Instagram, que cresceu muito o seu Instagram, o senhor está sempre alertando as pessoas para terem cuidado com os crimes brancos. Tem um crime da arma branca Sim. e tem esse crime suave, esse crime light, Aham. que só quem sabe é quem perde aí seus 15 mil, 20 mil, 60 mil, Não fala não. 100 mil. É. Perde dinheiro. Sim. Hoje, perder 100 reais é dinheiro, cara. Também é uma coisa que quase não Enganado, aparece, enganado. quase não aparece no nosso trabalho, né? Mas nós temos diversos inquéritos relatados com pedido de prisão, busca de estelionatários Brasil afora. Porque hoje a competência para investigar o estelionato é pelo domicílio da vítima. Então a vítima de Itaperuna, obviamente, vai à delegacia de Itaperuna registrar, a gente tem que investigar. Mas a gente tem hoje contato com polícias de diversos estados, com os órgãos de crédito, instituições bancárias e financeiras. Então nós conseguimos alguns dossiês desses estelionatários. E conseguimos provar também que essas pessoas que foram beneficiárias das contas foram elas que ligaram para as vítimas, elas que criaram as contas, aliás, criaram mais de 20, 30 contas. Para quê? Vou ser bem sincero, né? Você tem 30 contas? Eu não tenho. Só Né? tem uma. Se eu tiver uma, duas, no máximo 3, e olhe lá, entendeu? Não faz sentido. O cara abre 30 contas para quê? Já é premeditando o delito, já é pressupondo que vai conseguir angariar dinheiro, vai transferir de uma para outra, vai conseguir fazer lavagem de dinheiro, e é assim que funciona. Então temos muitos inquéritos também relatados com estelionatários. E temos golpes também que não são virtuais, mas presenciais. Um também que, assim, me doeu o coração como delegado, como cidadão, como filho de pessoas idosas, uma senhorinha. Eu não vou citar o nome do estabelecimento, mas a senhorinha foi lá numa ótica fazer a lente do seu óculos, né? E o valor do serviço seria R$600. Aí engambelaram a idosa lá no estabelecimento, né? Fizeram tirar foto, selfie, fizeram para simular que ela faria um crediário na loja, não. Simularam que foi um crediário e fizeram, na verdade, um empréstimo numa financeira e que seria descontado da conta dela. Os funcionários da ótica? O funcionário foi Itaperuna? indiciado, é isso aí. Aqui em Itaperuna? Aqui em Itaperuna. Não virou notícia. Não virou notícia, mas e depois descobri que tem mais coisa dele, entendeu? Mas a empresa é dele? Não, ele é funcionário. Não, é funcionário. Ele sujou a empresa dele. Agora, eu tô tentando com a justiça mandar de prisão. Se sair, aí vai virar notícia. Aí vira notícia. Entendeu? Sabe por quê? Porque é sacanagem, Nino. Ele não fugiu não? Porque ele deve estar sabendo disso tudo. Já está identificado, pode fugir que uma hora ou outra vai ser preso. E o que acontece? Aí a dívida dela, o serviço, o produto seria R$600. E não é a primeira vez que ele faz isso, né? Não, já estou no segundo ou terceiro caso dele investigando já. O produto seria R$600. Aí fizeram um empréstimo numa financeira que desconta diretamente a conta de luz dela, né, no valor de R$1.000. E com juros, o valor final foi R$1.800, ou seja, 3 vezes mais do que ela contratou. Isso é absurdo, entendeu? Tá respondendo pro estelionato contra idoso, entendeu? Já tem um outro caso, e acho que um terceiro caso. Se a justiça achar por bem dar a prisão dele, vai ser preso. Aí vai ver a notícia. E se não, entendeu? E se não resolver prender a justiça? Não, ele vai responder em liberdade, porque está indiciado. Na Polícia Civil ali, o nosso papel, o meu papel como delegado, foi indiciar. Sim. Indiciar, mostrar Mas por A mais ele B. só vira notícia se for preso ou o fato dele responder em liberdade também vira notícia? Não, vira notícia também, só que a gente tem outras investigações em curso. Se eu revelar a identidade, entendeu? O cara pode fugir, o cara aí para prender é mais difícil, entendeu? Algumas pessoas podem se revoltar e ir lá fazer alguma coisa contra ele, justiça com as próprias mãos, então é uma série de cautela que a gente tem que ter. É o terceiro caso que o senhor investiga dele, mas só Deus sabe quantos ele fez antes. Numa dessa, pega uma senhora, um senhor, que tem um parente que é policial, perde a cabeça, vai lá resolver, aí dá um problema maior. Então, por essas e outras, é que a gente pede primeiro a prisão para preservar. Assim que for preso, vira notícia. Mas que absurdo, cara. Absurdo, é covardia. Covardia. O idoso não merece isso. No final da vida, ser enganado por uma pessoa que deveria lhe ajudar,
Entendeu? Chega a ser... Mas tem muitos golpes também que são a nível nacional, que são feitos por pessoas daqui da cidade. Também. Toda cidade tem seu Também. o 71. Né? Volta e meia também a gente recebe pedidos de ajuda da Polícia Federal, Polícia de São Paulo, de Minas, para fazer busca nas casas aqui. A gente já fez várias. Aqui em outros lugares, né? A gente está acostumado. Por isso que é importante essa integração entre as polícias, porque o crime hoje, ele é multilocal. Ele é nacional, ele é internacional. Ele acompanha a internet. É isso aí. Ele acompanha o crescimento da sociedade. E vocês lá no Rio, finalmente, eu acompanho há muitos anos o trabalho de segurança, finalmente chegou a um nível altíssimo, né? Polícia Civil e Polícia Militar. Chegaram num nível excelente. Essa operação lá mostrou. O pessoal da Civil, do CORE, o pessoal não atirou para poder não atingir o pessoal do BOP que estava lá. Foi tudo muito bem planejado. E parece-me que tem mais 10 para acontecerem, né? Segundo o secretário o próprio governador falou. Segundo o governador e o próprio secretário de Polícia Civil, Dr. Felipe Cury, que é da minha turma, inclusive. Muito inteligente, cara. Muito inteligente, é a pessoa certa para não estar no local que está. Enfim, segundo eles, vão ter outras operações, sim. E as operações hoje em dia, né, refletem o trabalho de inteligência. Algumas pessoas, pseudo-especialistas, ainda insistem em dizer que não se trabalha inteligência nas polícias. Pelo amor de Deus, se isso que aconteceu nessa operação não foi trabalho de inteligência, evitar um mal maior, um massacre de pessoas inocentes ali, não, foi só bandido, a grande maioria foi bandido. Tirando os 4 policiais ali, outros que foram lesionados, o delegado que perdeu a perna, tirando esse pessoal de bem que estava lá no fronte de batalha, o resto era tudo bandido. Tudo bandido que decidiu enfrentar a polícia e foi neutralizado por isso. Esses especialistas e esse pessoal que é do contra, será que eles queriam o quê? Que morressem 110 policiais? Sei lá que eles queriam, de repente E queriam apenas 4 bandidos? que as forças policiais entrassem Por com que pedra eles- na mão. Né? Não, tem mais especialista. Talvez aí. seja isso. Teve uma Né? mulher, O Schling, troglodita, troglodita, é isso aí, tacape, né? Essas coisas da idade da pedra, idade medieval. Essa mulher Entendeu? se consagrou, Então, essa doutora aí se consagrou. pelo lado ruim, né, da coisa. Então, o que acontece? Mas não houve uma investigação financeira. Houve sim. Dias antes, não é nada feito no mesmo dia. Né? Dias antes, se vocês procurarem na internet, nas redes sociais, vocês vão ver que a Polícia Civil do Rio, junto com a Polícia Civil de São Paulo, deflagrou uma operação financeira que bloqueou 6 bilhões em ativos do PCC e do Comando Vermelho. Dinheiro Entendeu? para Isso caramba. aí está sendo feito, só que os especialistas insistem em divulgar que foi uma matança, foi a chacina. Não foi chacina. Aquilo ali, eles enfrentaram a resistência da polícia. Como é que a gente tira um fuzil da mão de outra pessoa? Só prendendo ou matando, como aconteceu. Né? Você tirar fuzil com a pedra não vai resolver. Né? É chato ter que ficar repetindo isso aí, chega a ser engraçado, mas, cara, o Estado tem sempre que ter um poder bélico e numérico superior aos meliantes. Se não inverte. Se não inverte a situação. Virou a guerra. Se ali fossem maior. 2.500 bandidos e 500 policiais, aí Trucidávamos, virar guerra, carnificina, cara. aí ia detonar a população toda ali. Então tem que ter inteligência feita com isso. Há todo um planejamento. Então vai ficar 1 ano planejando aquilo ali. Entendeu? Então, na minha modesta e humilde opinião, foi uma operação muito bem sucedida, né? Por óbvio, tirando as mortes dos policiais, mas também ninguém deseja a morte de policial. O planejamento, ele não prevê morte. O planejamento pode ser que aconteça, né? E assim, é uma consequência que pode acontecer. É uma atividade Entendeu? de alto risco. Alto risco. Ainda mais operação, ainda mais na área que foi. Eu fiquei admirado dos 2 colegas da imprensa que acompanharam tudo, o pessoal do Factual Rio. Que caras corajosos, porque eles nem arma podem usar, apenas talvez colete, provavelmente colete, e a câmera. E foram responsáveis por grandes imagens que estão ajudando a polícia a mostrar que a polícia fez um trabalho muito correto, se não fossem esses caras. Né? Sem dúvida. Como é que ia mostrar esse trabalho lá? Filmado pela própria polícia é uma coisa, filmado pela imprensa... Terceiros, por isentos, terceiros imparciais, é isso aí. Os caras corajosos. Sim. Não, a imprensa é uma grande parceira da polícia, a imprensa que é correta, a imprensa que estava lá no meio que estava lá, que sentiu na pele tudo que os policiais sentiram, entendeu? Que puderam testemunhar o acontecido ali, cobriram os resgates ali dos feridos, cobriram a situação também da própria população, retirando os cadáveres lá dos locais, desfazendo o local né? do crime e botando naquela rua ali.
entendeu? Para chocar realmente a comunidade internacional. Tirando aquelas fardas, Tirando as roupas, é isso aí camufladas deles. que caracterizavam como Combatentes, terroristas. Terroristas. Sim. E essa é a verdadeira imprensa, não essa imprensa das grandes TVs que fica lá analisando, colocando especialistas de porcaria de uma mulher que tem penetração nas academias de polícia. Isso que é engraçado. Acho que agora ela não vai manter mais essa Mas eu vou te falar, Nino, penetração que ela tinha, não. Recentemente, há uns 2 anos, eu fiz um MBA de Ela foi gestão de sua segurança. professora? Não, graças a Deus Ela não. foi professora de um amigo meu aqui. Então, mas polícia, nesses MBAs que a gente faz, né, em gestão de segurança pública, né, que é um curso excelente e tal, fizemos até viagens ao exterior para complementar Geralmente é a na graduação. Espanha, né? Eu fui em Portugal, fui a Portugal. É. E o que acontece? Você tem especialistas de tudo que é tipo, alguns bons, outros nem tanto, né? E assim, pessoas como ela existem nas grades curriculares. Mas é aquela história, tá ali, tá com o professor, a gente respeita como catedrático, a gente respeita como o mestre ali. Alguma só coisa que aprende. a gente como aluno é crítico, ainda mais na fase de conhecimento que a gente está. A gente não está mais numa graduação, a gente não está mais iniciando um conhecimento numa área, né? A gente já faz parte dessa área. A gente, na verdade, pelo que a gente sentiu ali do curso, a própria instituição, ela tenta tirar de nós, especialistas de segurança pública, o conhecimento, para depois melhorar a cada ano o estudo. Faz uma troca. Tira mais de vocês do que oferece. Exatamente, porque muitas das coisas que estavam ali, e não é nos gabar, não. É óbvio que a teoria ela é importante, mas a experiência prática ela é imensamente, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, imensamente maior do que qualquer doutrina. Então você percebe que realmente houve essa troca, né? E assim como ela, outros especialistas nesse naipe também, né, estiveram lá no curso, mas foi válido, porque a gente respeita a pessoa como profissional, mas não é obrigado a concordar 100% com aquilo que eles falam, né? Acho difícil, o pouco conhecimento que eu tenho, eu não sou especialista, eu sou estudioso. Porque estudioso está sempre estudando. Eu gosto muito da segurança pública, gosto muito de exército, aeronáutica, comandos, tudo isso. Polícia Civil, Polícia Federal, gosto demais de estudar isso. Aí eu vou respeitar como um cara que nunca teve num tiroteio, nunca teve comandando uma delegacia, nunca esteve numa viatura, ele não sabe o que é passar um perigo, ele não sabe o que é fazer parte de uma operação, nunca subiu um morro. A gente respeita por educação. Atrás de uma sala confortável. A gente respeita por 2 fatores. O primeiro, por educação. Respeita e segundo, até falar a primeira bobagem. Precisa dar nota também, né? Que eles vão dar. Respeita até falar a primeira bobagem. Mas com a pedra você desarma. Sim, pode ser que sim, pode ser. A gente leva de boa também, pode né? Ser que sim. Deixa eles pensarem o que eles acham melhor. Deixa a sociedade. Mas ela ficou famosa. Ficou famosa. Deixa virar meme, entendeu? E eu estava vendo aqui a última pesquisa. O governo do estado do Rio está no melhor momento. Melhor momento. E o governo federal não ficou bem nessa parada, não. A opinião do governo federal. É o que eu falei para você. Igual ontem a gente criticando o Derrite, o Haddad criticando o Derrite. Hoje, o tema número Derrite, que é capitão da Polícia Militar. O tema número 1 do país é segurança pública. Então é óbvio que nessa batalha entre governo e oposição, você vai ver sempre alguns discursos inflamados. E estão em voga aí 2 grandes projetos, né? Um projeto de lei, que é a antifacção, que preconiza a equiparação dessas facções a grupos terroristas, né? E o terrorismo é um delito hediondo e tal, até de competência federal, né? E temos do outro lado a PEC da segurança também. A PEC da segurança, que ela modifica a própria Constituição, unifica as polícias ali, rodoviária federal e ferroviária federal, dá mais dinamismo e mais poderes para a Polícia Federal, etc. e tal, faz integração entre as polícias. Então, é um jogo político nesse sentido. Mas não é só isso que precisa ser mudado, né? Por óbvio que isso aí é importante ser discutido e tal, mas tem muita coisa que nem se comenta, né, e nem se fala. Num dos vídeos que eu publiquei no Instagram, eu falei sobre o esbulho possessório. Por que eu falei do esbulho possessório? Porque o esbulho possessório, né, você... Traduz isso pra gente. O esbulho possessório, esbulhar significa retirar a força,
né, a posse de alguém, de algum imóvel. Entrar né? na sua casa e obrigar E você a tirar sair. mano militar, é isso aí. A força, meu irmão, sai, não é mais sua, tem tantas horas No para Ceará sair. está acontecendo isso. Ceará que acontece direto também, né? Com tráfico, com milícia, e ninguém fala disso, né? A gente tem que fazer alguns terrorismo. arremedos. É terrorismo. Na década de 40, quando o código foi sancionado, talvez não fosse. Era mais situação rural, uma situação de invasão de algum lote e tal. Hoje não. Hoje é a mesma legislação daquela época, que é menor potencial ofensivo. Entendeu? Então, os traficantes praticam muito isso e a gente fica de mãos amarradas, de mãos atadas, querendo fazer arremedos, né? Ah, vamos botar na associação ao tráfico. Tá, mas e for uma pessoa só? Como é que tu vincula? Porque o direito penal, o crime, ele tem que adequar o fato à conduta, né? O que acontece? A conduta é uma, a lei penal é outra, né? Como é que você vai adequar se ela não existe? Tá, associarem-se duas ou mais pessoas para a prática de tráfico de drogas. Esse é um crime. Tá, e aí? Como é que eu faço? E se não for para o tráfico de drogas, mas for para uma situação que é ligada ao tráfico de drogas, como expulsar pessoas de casa? Como é que eu faço isso aí? Expulsar pessoas de casa é uma conduta. E o esbulho possessório define qual é essa conduta. Só que se eu não conseguir provar que as pessoas estão associadas para fazer aquilo ali, ele não vai ser condenado à associação ao tráfico. E talvez subsista o esbulho. Mas aí o esbulho vai pagar uma cesta básica. Se for adolescente praticando, não vai acontecer nada. Entendeu? Então, uma série de coisas tem que ser mudadas. Então, nesses projetos de lei que tem que ser debatidos, tem que ser discutidos, você tem que definir como crime condutas. Condutas. Como assim condutas? Olha, recentemente, um exemplo para a população leiga entender. Recentemente foi sancionada uma lei que aumenta a pena de roubo ou do furto quando for cabo de energia elétrica. Por que não aumenta também quando for um roubo de celular? Quando for um homicídio praticado no contexto de tráfico? Entendeu? Essas coisas têm que ser bem delineadas, porque nós temos no direito penal um princípio da tipicidade. Segundo esse princípio, se a conduta não se enquadrar exatamente na definição legal, não é crime, entendeu? Então, eu sei que é assim, um pouco mais difícil das pessoas entenderem, mas o legislador penal, os congressistas, os deputados federais, senadores, eles têm que verificar que, para virar crime, tem que ser a conduta. Então, se ele conseguir tipificar a conduta, e nada mais do que a experiência prática aqui nos mostra. É só você pegar, o que o traficante faz? Faz isso, ó, expulsa pessoas de casa, obriga a guardar droga e arma em casa, enfim, lei do silêncio, milícia, mesma coisa. A lei da milícia é a mesma coisa. Constitui atividade, crime praticar atos de milícia privada. Tá, mas a lei não define o que é milícia privada, o que é ato de milícia privada. Tem que definir. Se não definir, fica uma norma penal em branco, uma norma penal que depende de um complemento. E sem um complemento, não tem crime. Se não tem crime, não tem punição. Uma zona fantasma. É uma zona, literalmente, porque você fica nesse limbo, né? Enquanto ficam perquirindo, elucubrando soluções mirabolantes para o problema da segurança, tem soluções que são simples, mas que não são implementadas, infelizmente. E o povo levando. Tem que ter, na verdade, né, como é bandeira de segurança pública agora, tem que ter pessoas que sejam representantes do povo, que entendam disso aí, que tenham boa vontade, que queiram mudar. Porque sem isso, vai continuar a mesma coisa. Sinto lhe informar. Infelizmente. Chegou a hora da gente, hoje não é bem uma entrevista sobre a sua vida que nós fizemos na primeira vez, é mais para extrair o seu conhecimento. Eu estou notando que o senhor está cada vez mais entusiasmado. E na hora da despedida, sempre o último a falar é o convidado. Pode dar o seu recado, alguma dica de antigolpe, as senhoras, as senhorinhas, as pessoas que recebem um e-mail, recebem um WhatsApp, já vai clicando. Sim. Fique à vontade. Foi muito bom tê-lo aqui. Na verdade, Nilo, até a próxima, tá? Eu que agradeço aqui o convite de poder falar com a população, poder externar aqui alguns assuntos relevantes. Agora, falar sobre segurança pública não dá para falar em meia hora e tal. Isso aí é um tema para ano, para 6 meses. Existe muita coisa acerca da segurança pública. Muita coisa a ser feita, muita coisa a ser desmistificada, muita coisa a ser levada ao conhecimento da população, né?
A sugestão que eu dou aqui é que nos sigam lá nas redes sociais, que botem seus questionamentos, suas dúvidas. Eu atendo muitas pessoas no Instagram, muitas pessoas trazem demandas, muitas pessoas levam seus problemas, muitas pessoas têm dúvidas acerca das coisas e me perguntam lá, eu procuro tirar, né? Quem sabe numa dessas dúvidas aí a gente não prepara um vídeo explicativo, um vídeo falando sobre alguma situação que pode ser melhorada, que pode ser mudada. Isso aí, sem dúvida, eu estou muito à disposição da população. Eu sou uma pessoa que gosta de estar com pessoas, gosta de ajudar, né? Se não puder ajudar, também não atrapalho. Agora, segurança pública é um tema muito complexo, né? Mas como eu falei, se você tiver uma visão gerencial da coisa, muitas coisas são esclarecidas, né? As polícias, elas trabalham ali com as consequências dos crimes, né? Mas tem muita coisa a ser feita antes, tem muita coisa a ser feita depois também da atuação das polícias. Esse é meu recado aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e um forte abraço a todos.